16, que é não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje nós vamos ler os itens 4 e 5, tá? Jesus em casa de Zaqueu e parábola do mal rico. Vamos lá. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro, para poder ver porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te presença em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Aí ele faz uma referência, né? Veja-se introdução, artigo Publicanos. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Está em Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Agora, item 5, parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém las dava e os cães lhe viam lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E, exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar de onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se alguém dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Está em Lucas também, no capítulo 16, versículos 19 a 31. Gente, no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, né, na psicografia nosso querido Chico Xavier, é um livro muito legal, é um livro que narra os episódios de Jesus aqui na Terra, né, os bastidores, vamos dizer assim. Né, e tem essa passagem de Jesus, ele na casa de Zaqueu. Tá? Tá no item, na lição número 23, o servo bom. E lá, eles narram como foi essa ida de Jesus à casa de Zaqueu. Né? Claro, né, Zaqueu era um publicano, era considerado, como está dito até no texto, também aqui tem uma explicação muito
muito elucidativa de Allan Kardec no início, falando sobre os publicanos. Eles eram meio que assim, eles cobravam os impostos, né, dos próprios pares. Eram vistos meio que como meio traíras, assim, vamos dizer assim, na época, né? Eles cobravam dos próprios pares os impostos para o império, né? E ele, então, com Zaqueu não era diferente, ele era muito rico e era chefe dos publicanos, né? Então, claro que quando Jesus passou por ali, mesmo vendo todo o esforço que Zaqueu fez para ver Jesus, ele poderia ficar na casa dele, mas ele foi até o lugar que ele sabia que Jesus ia passar. Como ele era muito baixinho, ele subiu em um lugar para que Jesus o visse, e ele conseguiu que Jesus o visse, e Jesus falou, olha, eu vou me hospedar na sua casa hoje. Então, causou muita estranheza, obviamente, né? Inclusive até mesmo entre os discípulos, que tinham essa ideia de que tinha que fazer como se fosse um voto de pobreza para servir a Deus, nosso Pai, né? E lá na casa de Zaqueu, Jesus começa a explicar sobre isso, né? Que não era a riqueza que o levava à perdição, mas o mau uso dela, né? A gente já entendeu isso, a gente já avançou um pouco, a humanidade já avançou um pouco e já consegue perceber isso. Seria o mau uso dela e não a riqueza em si, né? Como é o mau uso de qualquer recurso, não importa o quanto a gente tenha, né? Hoje em dia é difícil assim, de sobrar alguma coisa, né? Mas que a gente costuma dizer que o nosso dinheiro às vezes fica todo aplicado em ações, né? Ações da companhia telefônica, ações da companhia de luz, ações da companhia de gás, ações do condomínio, essas ações que todo mundo aplica o dinheiro hoje, né? Mas o pouco que às vezes a gente tem de recurso, a gente fazia um bom uso dele. E era isso exatamente que Zaqueu fazia. Ele, como ele cobrava, é muito linda essa lição, gente, é muito bonita. Recomendo que leiam. Então, como ele andava, ele era cobrador de impostos, ele andava por Jericó, pela cidade de Jericó. E ele começou a perceber que tinham muitos pais de família que não tinham uma ocupação, um trabalho, não tinham uma oportunidade de trabalho. Então, o que ele faz? Como era chamada naquela época os sítios, era a vila, devia ser uma casa muito grande, com criações. Ele começa a criar animais, começa a cultivar a terra e dá oportunidade para essas pessoas terem um trabalho e conseguirem sustentar suas famílias. Mas isso realmente o povo não falava, né? E a partir do momento que os discípulos percebem isso, tanto é, gente, que na casa de Zaqueu, que Jesus conta a parábola dos talentos. Olha que significativo, né? Depois, mais para frente, acho que nesse capítulo ainda, eu acho que ainda a gente vai ler sobre ela, né? Então, é muito significativo isso, é o mau uso que a gente faz, não só de todos os recursos que nos são dados, da nossa inteligência, enfim, de qualquer recurso que a gente tem em nossas mãos, né? Se a gente fizer um mau uso, isso é que vai nos levar à perdição, né? Como está dizendo no Livro dos Espíritos, realmente a riqueza é uma prova a miséria, a pobreza é uma prova muito difícil. A riqueza também, porque facilita tudo, né? Pode arrastar várias paixões equivocadas, né? Mas à medida que a gente deve faça um bom uso dela, é uma bênção. Que a gente possa realmente multiplicar aquilo que a gente tem para o bem de todos, né? Para o bem de todos que estão à nossa volta, como estava fazendo Zaqueu. Outra lição também, né, gente, muito importante também, é que a gente não deve julgar realmente o outro pela aparência, né? Aqui é muito dito, a gente tem os dois lados, né? Por um lado, na parábola do mal rico, a gente tem aquela imagem, né, de um homem muito pobre, coberto de chagas, né, cujos cães iam lamber suas feridas, é uma imagem que causa até uma certa, né, repulsa um pouco, né? A gente pensa, enquanto um outro homem muito rico, muito abastado, mas que só se preocupava com ele, consigo mesmo, entendeu? Coberto de linho, de púrpura, que se vestia magnificamente, o quê? Que não se preocupava com o outro, que não chegava nem a enxergar aquele que estava à sua porta.
né, que, como está dizendo na parábola, Lázaro não queria muito, ele ia se contentar com as migalhas, e nem isso, até isso era negado a ele. Até isso lhe foi negado. Nem o que sobrava, pelo que está dizendo, nem o que sobrava a esse senhor, esse homem rico, né, iria dividir, né, com os que estavam necessitados, os mais pobres, representados nessa parábola pelo Lázaro. Então, não foi a riqueza que o levou à perdição, mas o mau uso dos recursos. Mais uma vez, né? A gente está aqui no mês, né, Setembro Amarelo, refletindo muito, uma campanha muito forte, né, que o movimento espírita faz, e que, graças a Deus, a medicina, a psiquiatria abraçou mesmo, a psicologia com muita força, de prevenção ao suicídio. A gente, às vezes, se surpreende com notícia como é que aconteceu isso. Esse homem tinha tudo, essa pessoa tinha tudo. Aparentemente, né, gente? Porque fica, às vezes, aquele vazio existencial, né? Porque a gente já sabe, esse não é o ter, não é o ter, né? A gente a gente procurar ser melhor o que a gente conseguir a cada dia, né? A gente está numa época muito difícil, estamos num mundo realmente de provas e expiações ainda, estamos num caminho, né, de muitos desafios. Então, é um desafio diário mesmo. E a gente se cuidar da nossa mente, do nosso espírito, é fundamental para a gente se manter realmente de pé, né? E ajudar os que estão à nossa volta, né? Também os incentivando, os mantendo também de pé, também aqueles que ainda não estão prontos para entrar nessa caminhada conosco ainda, né? A gente, no que a gente puder fazer ali por eles, que a gente possa fazer com bastante compaixão também, né? Então, uma outra também reflexão muito importante, gente, muito legal também, é essa da divisão. Depois que Zaqueu conhece Jesus, deu a entender que ele realmente nunca mais foi o mesmo. Eu acho que muitos daqui sabem que foi uma das encarnações do nosso querido Bezerra de Menezes. Eu aprendi isso aqui, numa palestra aqui na Casa da Prece. E aí a gente vai pesquisar, a gente se emociona, né? A gente se emociona. Até quando a gente fala esse nome, Bezerra, não dá para ficar uma lagrimazinha no canto do olho, que é uma emoção muito grande, né? Então, ele nunca mais foi o mesmo. Ele mesmo falou: Senhor, eu vou dividir tudo que eu tenho com os pobres. Ele se comprometeu ali com Jesus, e que Jesus não precisou nem pedir, como ele fez lá com o mancebo, que acho que já foi até refletido aqui sobre essa passagem no mancebo rico. Ele falou: olha, o mancebo não tinha nem, era um jovem, né, que poderia muito bem dividir aquilo que ele tinha, porque aparentemente não tinha uma família que estava sob os cuidados dele, não tinha empregados como tinha Zaqueu, e ele se recusou a fazer aquilo, não pôde fazer aquilo naquele momento, enquanto que Zaqueu se ofereceu a dividir, né? A gente fica refletindo também quantas famílias, às vezes, a gente vê brigando depois que um familiar desencarna por causa de herança, né? Porque um não quer ceder para o outro, né? Isso é muito assim, a gente deve ser muito triste para o familiar que está desencarnado, né? Também a gente queria até refletir também sobre dividir também, né, gente? Porque não é, às vezes, só a parte material, a gente dividir, às vezes, a nossa vida com o outro que vive conosco, né? Muitas vezes a gente chega com uma cara amarrada em casa, uma tromba em casa: ah, oi, tudo bem? O que você acha? Como é que você está? Não estou bem, não. Mas como é que a gente vai querer que o outro ajude se a gente nem fala? Imagina a angústia do outro. A gente não permitir, não dividir a nossa vida com o outro, né? Ou ao mesmo tempo a gente está ali no celular, né? Está rindo, aí, o que foi? Nada não, estou vendo um negócio aqui. Né? A gente não dividir, né? Também é muito importante a gente dividir com aqueles que estão conosco, né? E também, gente, uma outra reflexão também que a gente gostaria de trazer era como Zaqueu se comprometeu com Jesus a ressarcir a quem ele tenha feito mal, né?
Muitas vezes a gente tem muita dificuldade, como foi dito até às vezes aqui também, na segunda, a gente tem dificuldade de perdoar, a gente tem muita dificuldade de pedir perdão, a gente às vezes tem muita dificuldade também de procurar o outro para assumir, poxa, me desculpa, o que eu posso fazer para reparar o que eu fiz, né? O equívoco que eu cometi, né? Zaqueu se comprometeu com Jesus, inclusive que ia retribuir em quádruplo, né? Então, esse homem realmente, depois que conheceu Jesus, Jesus falou, encontrou a salvação, ao passo que o outro nem olhava para o pobre que estava ali na porta da sua casa, que iria se contentar apenas com migalhas. E outro fato também é que Lázaro não era revoltado, não se revoltou na condição que ele estava, né? É uma parábola, né? Jesus a gente diz que Jesus é tudo, todas as profissões, né? O literário também, porque aquele subterfúgio às vezes que tem de um dramaturgo, né? De jogar lá para cima, às vezes exagerar em alguma coisa para que as pessoas reflitam sobre aquilo, né? Então era um homem muito pobre que estava cheio de feridas, cujos cães iam lamber essas feridas, que ia se contentar apenas com migalhas, né? Mas viveu aquela pobreza dele, ele não se revoltou com aquilo, ao ponto que o outro se vestia de púrpura, de linho, e só se preocupava consigo mesmo, não foi capaz nem de olhar para o outro, para dar nem o que sobrava para o outro, né? O destino que ele teve. Né? Então, que a gente possa, gente, se comprometer realmente de dividir a nossa vida com o outro, dividir o que a gente possa ter com o outro, né? De fazer bom uso de todos os recursos que nós temos, sabe? De todos os recursos que vêm até nós, que chegam até nós, para que a gente possa ser feliz mesmo e proporcionar alegria ao outro ali. Como é bom a gente servir, como é bom a gente dividir. Como é bom a gente ver um irmão feliz porque a gente está dividindo alguma coisa. Às vezes o outro não espera nem muito, às vezes só uma migalha, né? Só um sorriso nosso. Como é bom a gente poder proporcionar isso, né? E só para terminar aqui, a gente queria trazer uma trovinha, um cordelzinho aqui, que diz As Astúcias de Mamon, do livro Cordel da Alma Encantada. É do Merlânio Maia. Então, ele fala assim, já pensou em quantas astúcias do mal que Mamon produz? E abusa do consumismo, para que se apague Jesus. No Natal impõe Noel, e Jesus perde o papel. De símbolo da tradição, na Páscoa coelho e ovo, e esconde Jesus de novo. Que Mamon mantém o povo sem Jesus no coração. É aquilo, né, gente? Ele, como Jesus falou, não se pode servir a Deus e a Mamon. A gente não pode adorar, né, o Mamon, que significa o que? As coisas materiais. É aquele desafio, a gente viver no mundo, mas sem servir ao mundo, sem se tornar escravo do mundo. A gente está aqui, a gente vive na matéria, a gente precisa da matéria, a gente precisa realmente pagar as contas, comer, se vestir, enfim. Mas vamos dar o peso certo às coisas certas. A justa medida a cada coisa. Refletindo todos os dias, como disse Santo Agostinho, como nos recomendou Santo Agostinho, recorrendo ao Evangelho segundo o Espiritismo para nos ajudar, refletindo nas nossas atitudes, né? Que Jesus possa nos abençoar com muita paz nesse final de semana. Obrigada a todos.